Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou o Durval Braga Neto e mais uma vez é uma honra e um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre educação, sobre carreira, sobre negócios. E a você que nos acompanha nesse momento ao vivo pelo canal 44 Amazonsat, seja muito bem-vindo. A você que nos acompanha também pela nossa página no facebook.com/Amazonsat. Sempre envie suas dúvidas, suas sugestões de pauta, que elas são sempre muito bem-vindas pela nossa equipe de produção. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre um evento muito bacana de empreendedorismo chamado Jaraqui Valley. Na verdade é uma espécie de um ecossistema empreendedor, onde as pessoas se reúnem de tempos em tempos para falar um pouquinho sobre as iniciativas empreendedoras e tudo mais. Essa edição, o Jaraqui Valley abordou o tema educação, tecnologias educacionais. E a Cássia Fidelis esteve lá para conferir o evento. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Há quem apoie a educação tradicional, aquela que deixa os alunos nas rédeas, extremamente rígida. Mas, nos tempos de hoje, será que este é o melhor método para deixar os alunos interessados? As tecnologias estão aí. As redes sociais cada vez mais presentes na vida das pessoas, muitas vezes ocupando a maior parte da atenção dos alunos durante as aulas. Mas será que tem como reverter tudo isso e unir tecnologia com educação? Claro que dá! Com tantas mudanças no mundo, os professores precisam se adaptar e fazer acontecer a educação do futuro. E pensando nessa evolução, a comunidade Jaraqui Valley reuniu educadores, empreendedores e pessoas que trabalham com tecnologia e inovação para tratar de temas educativos. Esse evento é conhecido como Meetup, né? E a ideia do evento não só ter palestra, mas também fomentar muito o network para a gente trocar ideias, conhecimento e futuras parcerias. Bárbara também faz parte da organização. Ela conta que aos poucos a educação no país vai mudando e é importante que tenham soluções tecnológicas a fim de contribuir com o desenvolvimento dos alunos. Nós temos visto aí várias mudanças ocorrendo, claro que lentamente nessa área. E eu, como empreendedora dessa área também, tinha esse sonho de começar a juntar os empreendedores que estão desenvolvendo soluções tecnológicas para a área de educação com os educadores, os diretores de escolas, para que a gente começasse a se unir, né, em meio a esse movimento. Essas reuniões, chamadas meetups, são encontros descontraídos que têm o objetivo de interar as pessoas, discutir assuntos e compartilhar experiências. Nós já temos grupos das que a gente chama de EdTechs, que são as startups de educação em outros estados, mas aqui em Manaus ainda não tem essa união. Então o que eu espero desse evento é que aconteça o que já está acontecendo atrás de mim, que são educadores, empresários, trocando ideias. Tem muitos professores aqui que já até mencionaram que tem filho que utiliza alguma solução ou que já tinha visto em algum lugar e tinha mais interesse em saber. Bom, o Meetup do Jaraqui Valley é um evento que agrega várias pessoas que fazem e compõem o sistema empreendedor tecnológico do estado do Amazonas, né? Esse tem um tema muito especial, que é educação, e faz com que as startups de educação se conectem e possam apresentar aquilo que tem de perspectiva para uma nova educação. Quem sabe a gente pode dizer aqui que tem vários exemplos de educação disruptiva e inovadora. Um exemplo de startup voltada para a educação é o Matemagos, criado e desenvolvido pelo Silker e sua equipe. O jogo tem a função de aproximar a matemática das crianças que têm dificuldade com a matéria. Tenho muita dificuldade com matemática e durante os meus estudos eu descobri que muitas crianças também têm dificuldades com matemática, por isso eu abordei esse tema no game. Depois de terminar o doutorado eu voltei para Manaus, juntei alguns amigos que a gente sempre trabalhou junto e desenvolvemos o game comercialmente. Agora já está disponível para download. Matemagos ele é um game baseado nos RPGs japoneses, com o intuito de ajudar as crianças a aprender matemática. Então ele é um game bastante dinâmico, com um visual interessante e atrativo, porque a gente quis fugir bastante desse estereótipo de game educacional que é chato, que o visual não é muito interessante. O nosso objetivo é que a criança fique realmente empolgada e engajada no game.
Durante o game, a criança escolhe 3 magos para começar a batalha. Para ter sucesso no jogo, é preciso resolver as questões de matemática básica. Outras ideias para contribuir com a educação também passaram por aqui. Desde robótica para os pequenos, até plataformas voltadas para crianças com limitações e dificuldade de aprendizagem. São projetos assim que contribuem para uma educação moderna e eficiente, que trabalha não só matérias de escola, mas também a criatividade e o desenvolvimento dos alunos. O legal é a gente perceber que no Amazonas a gente tem essa proposta de educação inovadora, né? Ou seja, usando as novas tecnologias, usando a metodologia de startups, usando várias possibilidades onde cada um de nós tem algo a apresentar para o seu público diferenciado, né? Você vê aí pessoas como a Dream Kid ou então o Matemagos que têm produtos já que mostram a educação de uma forma onde a criança ou até mesmo o adulto possam ser inseridos de uma forma mais inclusiva. A gente tem muitos obstáculos ainda pela frente para conseguir mudar a educação e a gente sabe que a nossa educação ainda é muito atrasada, mas que pouco a pouco ideias vêm surgindo, negócios, parcerias vêm surgindo e tem fortalecido para a gente ter uma educação aí do futuro. Que bacana, hein? Eu estou aqui com o Renier agora, que foi a pessoa que conduziu todo esse projeto aí do Jaraqui Valley, desse meetup. Renier, primeiro eu queria te pedir desculpas que eu estava tão ruim nesse dia, acabei não podendo ir para o encontro, mas estava lá torcendo para que ele fosse um sucesso e parece que minha torcida deu certo, porque foi um sucesso, né, Renier? Exatamente, Durval. E a gente perdeu muito assim com a sua ausência, né? Que você ia falar sobre tecnologias inovadoras, mas o evento ele teve muita repercussão. A gente teve 100 inscritos, a capacidade máxima mesmo. Parece que foi bem rápido, né, Renier? Sim, o pessoal sim. se inscreveu? Sim, foi rápido. Foi 10 dias de divulgação. Uma vez a gente fechado o tema de educação do Meetup do Jaraqui Valley. E aí a gente começou a fazer divulgação em massa nas redes sociais. O pessoal se interessou pelo tema educacional e compareceram em peso lá para ver as palestras, o network e como foi falado na matéria lá, as tecnologias que as startups estão desenvolvendo aqui na região. Que legal, mas eu acho que eu fui super bem substituído pelo Glauco. Foi o Glauco que falou, não foi? Isso, o Glauco Aguiado, do Manaus Tech, né, Uhum. que vem fazendo um trabalho bem interessante com as crianças, Sim. com robótica, programação, e falou na verdade a palestra dele foi sobre a revolução industrial, se nossos alunos estão preparados para essa revolução, né? Uhum. Como você sabe, ele é um estudioso, então assim, existem tendências que a tecnologia vai acabar com profissões, né? Então o tema dele foi bem reflexão e Que legal. eu acredito que substituiu a altura da Sem sua dúvida, palestra. com certeza. Glauco é ótimo. Mas, Renier, me fala um pouquinho, como é que foi o evento? Foram 3 palestras, né? Quais foram os principais temas, as principais temáticas que foram tratadas ao longo durante o período lá do evento? Bom, a gente começou com um cenário de startups educacionais, que foi a Bárbara Nicolau, Uhum. que ela tem uma startup chamada Dream Kid, né, que é aqui em Manaus. E ela Bárbara fez... já esteve aqui com a gente. A inclusive. Bárbara que esteve com a gente aqui na última entrevista, ela fez um levantamento bem legal, tanto nas startups nacionais, como aqui estadual, né? Sem dúvida. Então ela passou esse panorama. Em seguida a gente teve a participação do Rafael Medeiros, que veio direto de Belém, só para esse evento. Que legal. Para conhecer o ecossistema, que ele tem um centro de empreendedorismo da Amazônia. Uhum. Né? E ele divulgou uns editais, inclusive voltado para a educação, para o pessoal aí que queira recursos, financiamentos e estrutura para poder desenvolver sua ideia e sua startup. Renier, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho você continua falando sobre as palestras principais que tiveram lá, tá bom? E a gente volta já já, um rápido intervalo e a gente já volta, não saia daí.
Estamos de volta com Conhecer e Aprender e nós estamos aqui com o Renier, que está falando um pouquinho sobre o Meetup que aconteceu semana passada do Jaraqui Valley, que é um ecossistema empreendedor muito legal, que tem muita gente bacana, muitas ideias super interessantes e eles se reúnem de tempos em tempos para tratar um pouquinho dessas iniciativas. E o Renier estava falando no último bloco, né, Renier, sobre as palestras que tiveram. Falou a Bárbara Nicolau, que tem uma startup de tecnologia educacional, falou também o Rafael, né, e o outro palestrante foi o Glauco. Isso, o Glauco ele fechou as palestras, né, Uhum. sobre o tema de revolução industrial, com a reflexão, será que nossos alunos hoje estão preparados para essa revolução? Mas antes dele teve a Nívia Carvalho, do Século, né, falando sobre o projeto do Google Educação, que eles vêm implantando lá, muito êxito, com conceitos de sala de futuro, sala invertida, sistema de inovadores de avaliação, né, além de todo o projeto do Google Educação. E aí o Glauco fechou com esse tema de revolução industrial. Agora, Renier, de todas as temáticas tratadas ali, eu vi que houveram alguns expositores. O que sai de toda essa reunião? Qual é a temática básica? O que você acha que é o principal que a gente pode extrair dessas iniciativas e do que está acontecendo no mundo em termos de educação? Olha, o objetivo do Meetup é reunir essas pessoas e conectar elas, né? Então as palestras é uma forma de atrair as pessoas pelo tema, mas o principal objetivo é o network. Então, assim, depois das palestras, cada pessoa que estava participando lá, ela tinha um momento lá para chegar no microfone e falar, olha, eu vim para cá para conhecer um programador, um design para me ajudar na minha ideia. Eu vim para cá para conhecer alguém que conheça sobre realidade aumentada, realidade virtual. E como o foco era educação, as pessoas conseguiam segmentar isso, né? Por exemplo, a gente tinha uma parte lá de stand com as startups e produtos e serviços voltados para a educação. Enquanto tinha as palestras, as pessoas podiam ir no stand e verificar lá, né? Tinha robótica, tinha o Matemáticos, que é um aplicativo educacional que usa matemática junto com um game muito interessante. Estava aí na matéria feita pela Cássia, né? Quer dizer, os alunos que têm dificuldade têm um aplicativozinho ali para fazer uma... É gamificado o negócio ou não? Sim, é gamificado. É como se fosse um RPG, né? Como a garotada gosta de jogar games e nesse estilo de RPG, só que eles colocaram com uma temática... usando matemática, né? Então, para você passar daquela fase, você tem que resolver algumas soluções. Isso é bem interessante. Ele vai evoluindo o jogo conforme o andamento aí das soluções voltadas à matemática. E você acha, Renier, que dentro desse cenário que a gente tem, de uma transformação, de uma nova digamos, era que a gente está atravessando de tecnologia, você acha que, a pergunta que eu te faço, será que os alunos realmente estão preparados para isso? Quer dizer, a gente está vivendo num cenário, muita gente fala de uma era de mudanças, mas eu acho que é uma mudança de era completamente, em que os alunos são absolutamente conectados e, infelizmente, a gente sabe que grande parte ainda do sistema educacional ainda trabalha no mesmo modelo industrial. Quer dizer, massificado, repetitivo, tradicional e absolutamente previsível. Como é que a gente faz dentro de todo esse cenário, Renier, para tentar trabalhar com as crianças que estão dentro do sistema tradicional de ensino? Bom, na palestra da Nívia Carvalho, ela mostrou muito bem como hoje a escola Século está estruturada, né? E eles têm um conceito de aula invertida, que é aquele conceito assim, o aluno ele vai atrás do conhecimento e o professor já não é mais o centro da informação. Sim. Ele é um facilitador. Né? Então o aluno já é meio que autodidata, ele procura as informações e vai tirar dúvida com o professor. Então, quando a gente fala em conceito de sala invertida, até o layout da sala, como você falou muito bem, existe um formato tradicional, que são as cadeiras sentadas um atrás do outro, e tem ali um ponto central. Aquilo ali não está por acaso, né? E já muitos anos é assim, séculos é assim. E é herança do modelo industrial, né? Sim. Só que isso cada vez está mudando, né? A escola Século está tendo aí uma iniciativa. É claro que, por ser uma escola que tem estrutura para investir nisso, né? Porque tem que ter um investimento para adaptar. A outra questão também é da tecnologia que hoje essa geração já nasce nela, né? Quer queira que não, ela está nascendo, né? E usar games Você acha que é o caminho? É o caminho, gamificação, multiplataforma, por exemplo. Infelizmente ainda tem uma cultura de achar que o smartphone atrapalha em sala de aula. Pelo contrário, se o professor souber trabalhar isso, ele pode ser um grande aliado na educação. Porque não tem como fugir disso, né? Você pode impedir de usar a sala de aula, mas depois ele vai usar. Então, para não ter essa disputa, é melhor você associar isso daí e passar formas
interessante como matemático de usar a tecnologia na sala de aula. Agora, se por um lado a gente tem um sistema tradicional de ensino, tem aquela guerra, né, do paradigma que você acabou de dizer dos tablets, né, enfim, dos dispositivos móveis em geral. Então eu tenho de um lado a escola que de uma certa forma repudia um pouco, na maioria das vezes repudia um pouco. Os próprios pais entendem que a escola repudiando eles também têm que evitar. Como é que faz dentro desse cenário inteiro para mostrar para os pais e mostrar para os educadores de que aquele dispositivo móvel pode ser um grande aliado? Né? Essa é uma temática que eu acho bem interessante ser discutida, de incluir dentro de um meetup desse, por exemplo, os pais. Né? Porque a gente sabe que a educação não é feita só da escola, não é feita dos alunos, mas dos pais também. Será que não vale a pena a gente pensar num próximo evento trabalhando, trazendo os pais para ouvi-los também, para ver o que pode ser? Porque eu entendo que, por exemplo, a Bárbara Nicolau com a startup dela, talvez seja muito interessante a gente ouvir os pais, o que os pais acham disso e talvez começar a quebrar esse paradigma, né, Renier? Sim, exatamente, Durval. Esse Meetup Educação foi o primeiro, né, com essa temática. A gente... inclusive está avaliando assim, junto com o pessoal o que eles acharam, tudinho, o que eles querem para o próximo Meetup. O Meetup foi um sucesso, então assim, e vai ser agora, vai ocorrer a cada 3 meses, vai ter um Meetup de Educação. Né? A gente vai ficar fixo ali no... Vai fixar agora no calendário do Jaraqui Vale. Além da educação, saúde, segurança, as outras áreas importantes que nós temos aí. Né? A questão realmente que você falou é uma questão bem importante, de integrar pais, que é a comunidade, junto com a escola, junto com alunos. Né? A gente tem que ouvir todos esses 3 elementos dentro desse ecossistema aí da educação. Isso não é fácil, né? Por isso que toda a escola está tentando mudar, existe toda uma cultura organizacional de mudar isso. Só que hoje a mudança está partindo diretamente dos alunos, das crianças. Né? Já não é mais de cima para baixo, está vindo de baixo para cima. Então essa pressão aí dos alunos quererem tecnologia rápida, por exemplo, hoje em dia você ficar lá 2, 3 horas num assunto só, o aluno já não aguenta mais. Então ele precisa de uma aula mais dinâmica. Né? O Glauco, ele fez o Glauco Aguiar do Manaus Tech, durante a palestra, ele fez um exercício com a gente lá. Né? Ele colocou um aplicativo e todo mundo fez tipo um show do milhão lá. E na hora todo mundo estava respondendo no smartphone e na hora saiu quem ganhou, né? Entendi. Então é uma temática que você usa a tecnologia, ele gamificou ali, né? Ele deu uma aula ali e gamificou. E todo mundo interagiu e falou, pô, legal, e ainda falou assim, poxa, já acabou, né? E, então se você lembrar assim, qual é a vez que você termina uma aula e fala assim, poxa, professor, dá mais aula? Não, o pessoal quer que termine as aulas porque não aguento mais. A gente tem que começar a mudar isso, né? Entendi. E hoje nós temos já... Não só tecnologia, mas nós temos inovação, nós temos conteúdos pedagógicos interessantes. A questão mesmo é a mudança organizacional. Que joia. Renier, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já aqui com o Renier, falando um pouquinho mais de educação e como essas transformações tecnológicas vão impactar na educação do futuro. A gente volta já, não saia daí. Mês das Crianças e os alunos do Centro Educacional Agnus Dei puderam participar de diversas atividades, entre elas a Feira de Livros do SESC. Nós tivemos uma feira de livro na escola, envolvendo também teatros, dança, baile à fantasia e piquenique, inúmeras cine-pipoca, inúmeras atrações, né? E nesse último dia nós continuaremos também realizando peças teatrais dentro da instituição e agora nessa sexta-feira nós estamos trazendo as crianças para uma excursão que foi visitar a 32ª Feira de Livro do SESC. Arte, teatro e muito conhecimento, tudo proporcionado pela feira. Os alunos da escola conheceram um pouco sobre o universo através do planetário. Assistiram peças teatrais, de biteca, ouviram histórias e muitos outros conhecimentos foram adquiridos através da Feira do SESC. Através de todo esse entretenimento proporcionado pelo SESC, podemos perceber que através da leitura e desse mundo mágico dentro da fantasia, as crianças recebem o melhor conhecimento. Onde tudo causa emoção, o conhecimento é, sem dúvida nenhuma, inesquecível.
A leitura, ela é um dos principais caminhos para a entrada de um significativo conhecimento. E esse é o trabalho do Centro Educacional Agnus Dei, proporcionar conhecimentos que serão levados para a vida. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e hoje nós estamos falando um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre o evento que ocorreu do Jaraqui Vale na semana passada, do Ecossistema Empreendedor. E eu estou aqui com o Renier, que está me atualizando de tudo o que aconteceu lá nesse evento. E Renier, além desse evento que vocês promovem de tempos em tempos, os meetups, né? Vocês têm um prêmio anual que é o Jaraqui Graúdo, né? O que exatamente é o Jaraqui Graúdo? Bom, como a nossa comunidade chama Jaraqui Vale, né? Que está fazendo aí 3 anos de comunidade, a ideia é premiar o pessoal que faz parte desse ecossistema. Então a gente tem ao todo quase 15 categorias. 15 né? categorias. 15 Quais categorias. são elas, algumas delas? Bom, melhor incubadora, que são aquelas instituições que ajudam a startup a desenvolver a melhor ideia, né? Trabalhar um pouco melhor. Aceleradora, que são instituições que investem na startup para crescer exponencialmente. Melhor startup, melhor mentor, melhor veículo de comunicação, que é o Amazon Site, já foi vencedor dessa categoria. Acho que foi ano passado, inclusive, se eu não estou enganado. Isso, foi ano passado. E a gente está indo para a 3ª edição agora. Né? E vão ser as mesmas categorias? Serão as mesmas, boa parte, mas algumas a gente, ao longo, que a gente teve 2 edições, né, em 2015 e 2016. Nessa 3ª edição a gente vai ajustar algumas categorias, até para dar mais... uma classe maior, né, de selecionados que vem aparecendo no ecossistema. Além do Amazon Site do ano passado, você tem algum destaque que você consegue lembrar agora, Renier? Do veículo de comunicação? Não, de outras categorias. Olha, a Dream Kid, né, da Dream Bárbara Kids da Nicolau Bárbara, foi melhor né? startup já. Super merecedora, né, que o trabalho da Bárbara é muito Isso, bacana. e ela né? vem atuando aí, né, é uma representante bem referencial na área de educação. Também temos a Fabric, aceleradora, Sim. né,
Que foi a melhor aceleradora, né? Isso, Muito e também legal. nós temos aí a Uninorte, né? Junto com a Olinda, que vem fazendo um Professora trabalho Olinda, legal. né? Temos que trazer a professora Olinda de novo aqui. Já tem um tempo que ela não vem aqui com a gente. Ela Já é da casa, né? é sempre uma boa entrevistada, né? Que legal. Então, esse ano vai ocorrer em que mês? Agora em dezembro, Renier? Agora, no mês de novembro, nós vamos começar a divulgar para o pessoal votar os melhores de cada categoria, né? As pessoas podem se inscrever para participar disso ou não? A comunidade elege e aí há uma votação? Isso, a comunidade vai eleger. A gente vai deixar aberto para você falar quem é a melhor startup, melhor incubadora, melhor programa de educação voltado para startup e por aí vai. Depois disso, as 3 mais votadas vai votar de novo com a seleção para votar já para quem vai ganhar mesmo Então o você prêmio. volta aqui para avisar para a gente como é que vai ser. Não, pode ser. Legal. E, Renier, você tem uma outra novidade, né? Vai ter um evento agora do dia 1º ao dia 5, se eu não estou enganado, que é o Hub Escola, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador, primeiro, o que é o Impact Hub, né? Porque é um evento do Impact Hub, não é isso? O que seria o Impact Hub, Renier? O Impact Hub é um cowork, né? E começou aqui em Manaus em 2010, mas ele tem... ao longo do Brasil, vários pontos, inclusive internacionalmente, né? Então já é uma instituição bem estruturada. Já... É uma organização sem fins lucrativos. Sim. Na verdade, é o co-work, então a ideia é ter pessoas trabalhando lá. Ele é autossustentável, e né? É autossustentável, né? E aí agora, como novidade, vai ter o primeiro festival de educação do Impact Manaus, que se chama o Hub Escola. Hub Escola. Né? Vai ser de 1º a 5 de novembro, lá no Hub Escola, aqui na Frigênio Salles. Dentro do Impact Hub, Dentro né? do Impact Hub. E vai ser direto. Como é que funciona esse evento? Bom, ao todo vai ter 30 atividades das áreas de empreendedorismo, mão na massa e a parte social. Certo. Então tem N palestras, você pode fazer a inscrição no site lá da fanpage Facebook/Impact Hub Manaus, né? Ou procurar pelo evento chamado Hub Escola, já está lá toda a programação. Se colocar lá no Facebook Hub Escola, Você vai acha achar, tudinho né? lá. Hub Escola Manaus? Hub Escola Manaus. Certo. E aí, então assim, empreendedorismo, desde como montar um negócio de educação, eu sou um dos facilitadores nessa Que legal. parte, né? Porque eu vou ensinar lá como montar um curso online usando ferramenta do Google, Que bacana. que tanto o professor como o instrutor, o palestrante pode fazer seu curso e ter seu rendimento aí online. Ah, entendi. Então, você, por exemplo, vai ministrar um workshop específico de como você colocar um workshop que você já tenha presencial dentro de uma plataforma online, que no caso é o Google. Isso. E aí você pode ali capitalizar em cima daquilo. Isso, é porque muitos professores, como eu trabalho com as ferramentas do Google Educação, me pediam, né, para orientar como usar essas ferramentas. E aí eu acho que o momento é esse, né? Eu vou estar o dia todo no domingo, o dia todo ensinando essa mão na massa mesmo, para você sair com o curso pronto de lá. Entendi. Né? E aí, além de mim, tem outras centenas de... Você pode citar alguns outros cursos? Olha, que tem vão- a Francis, que vai falar sobre a parte de comunicação de marketing. Tem o Ives, que vai falar sobre a rede de contatos, o Ives Multifusco. Né? Tem o Carlos, da Movimento Maker, que vai ensinar lá a parte de Arduino, robótica, legal. junto com o Glauco também. Junto com o Glauco. A Carla também. Né? Então, Carla assim, Pereira. Carla, isso. Então vai ter várias... tem até aula de yoga lá. Sério? Então, assim, é bem legal as atividades, né? Tem uma pegada, assim, de educação, por isso que é um festival de educação. Vai ocorrer simultaneamente em todo o Brasil. Então vai ser o maior festival de educação do Brasil, no Então, Impact. simultaneamente, em Manaus, outros estados vão estar promovendo nos mesmos dias o Hub Isso. Escola de cada cidade. Isso, simultaneamente. Perfeito. E como as pessoas fazem para se inscrever, Renier? Bom, você pode acessar o site do Impact Hub, manaus.com.br, ou entrar no Facebook, procurar nossa fanpage lá do Impact Hub Manaus, que lá tem todas as informações, quem são os palestrantes, tem palestra que é o dia todo, tem palestra que é só de manhã, tem palestra que é só à tarde, né? Muita coisa, mão na massa, oficina mesmo. Então a ideia é as pessoas experimentarem isso, e tem vários descontos também, né? Quem é pessoal da rede pública, aí, professores da rede pública, alunos da rede pública, você tem 50% de desconto, Certo. tá? Você pode ir lá se inscrever nos cursos, sim, e tem vários tipos de valores lá.
Agora, fala uma coisa para mim, Reni. Estão havendo várias iniciativas aqui em Manaus. De uma certa forma, a gente estava falando sobre tecnologia e uma pergunta que me ocorreu agora é o seguinte: se de um lado a tecnologia vem impactando positivamente, sobretudo através das comunidades que vem conversando, ou seja, trocando ideias, ela vem impactando positivamente no desenvolvimento dessas crianças e jovens, de um outro lado eu percebo que ela ainda é um pouco inacessível. Por exemplo, se a gente olhar para o interior do Amazonas, a gente tem uma certa dificuldade de chegar lá. A ideia é que a tecnologia vá baratear os custos da educação como um todo, ou você acha que essa realidade está muito distante, por exemplo, para os nossos irmãos que estão lá no interior do estado, que estão longe da capital e que não tem, de repente, o Hub Escola, que não tem o Jaraqui Vale, enfim, que não tem todas essas iniciativas? Bom, a gente já tem um programa bem conhecido aqui no governo, né? Que é o Centro de Mídias do Estado do Amazonas, que é da Secretaria de Educação do Amazonas. Esse ano fez 10 anos o projeto. É justamente isso que você está falando, é levar, através da tecnologia, a educação para todo o estado do Amazonas. Nesse caso, o programa, você leva via satélite uma transmissão em HD, né, alta definição, que aí alunos, professores, não só alunos e professores, porque a Secretaria ela faz parcerias com a UFAM, com a UEA, com a Suzan, com N órgãos do estado, até mesmo fora do estado, né, como o Tribunal, TCE, para orientar as pessoas do interior, principalmente o ribeirinho, né, que tem difícil acesso à informação, à educação, né? Então isso já está sendo feito. Agora, claro, né, pela iniciativa privada, a gente está ainda com muita dificuldade, né? Tem muita gente que acaba fazendo um meio tradicional, que é contratar, por exemplo, um palestrante, um facilitador, e ele vai lá na ponta e faz o treinamento e volta. Entrega, né? Só que aí o custo é muito alto, né? e não dá para visitar. Segundo o IBGE, nós temos quase 6 mil comunidades, né, no Amazonas. É muita né? coisa, né? É muita coisa. Mas alguma coisa já está sendo feita, né, Reni? Já sim. Reni, a gente está chegando no final do bloco, eu queria aproveitar esse minutinho final para você fazer suas considerações finais e convidar as pessoas para conhecerem o Hub Escola. É o grande momento agora de você convidar todas as pessoas para conhecerem um pouquinho desse evento que vai acontecer no dia 1º ou dia 5. Bom, obrigado aqui, Duval, pela entrevista. Acho que foi bem bacana aí que o assunto sobre educação e tecnologia. Você que gosta de educação, queira participar da atividade do Hub Escola Manaus, tá? Acesse o Facebook Hub Escola, que você vai achar lá todas as informações do evento, e tem várias temáticas, como eu falei agora há pouco, desde aula de robótica até aula de yoga, vários tipos, e com certeza você vai se adaptar com algum, tá? É bom vocês participarem desse movimento, porque conforme tendo sucesso, como foi o Meetup de Educação de Jaraqui Vale, a gente vai começar a criar uma tradição de ocorrer mais eventos sobre educação que o pessoal sempre pedia. Perfeito, Reni. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Muito sucesso lá no Hub Escola. Estamos aqui sempre de portas abertas para todas as novidades do Jaraqui Vale, do Impact Hub e de qualquer outra iniciativa educacional. A gente volta já já falando um pouquinho sobre uma experiência muito interessante. Você já imaginou estudar fora do Brasil? Pois é, nós vamos conversar daqui a pouquinho com a Paula, que teve uma experiência incrível na Universidade de Harvard e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. A gente volta já já, não saia daí.
Estamos de volta com Conhecer e Aprender, e é você que nos acompanha pelo canal 44 AmazonSat, muito obrigado por sua audiência. Você que também nos acompanha sempre pelo facebook.com/AmazonSat, mande suas sugestões, faça comentários, porque eles são sempre super bem-vindos por nós. Você já imaginou viajar e estudar de repente fora do Brasil? Você imaginou já fazer uma graduação fora do Brasil? E se essa graduação, por exemplo, fosse numa faculdade americana, como por exemplo Harvard? Pois é, então tem muitos brasileiros, muitos amazonenses, muitas pessoas que moram aqui em Manaus hoje que estão tendo essa possibilidade, assim como no Brasil inteiro, porque hoje está muito mais fácil viajar, apesar do dólar, apesar da crise. E a gente vai conversar aqui com a Paula Yust, que é uma menina que teve uma experiência incrível em Harvard. Ela tem apenas 17 anos, está no 3º ano do ensino médio, mas já teve uma experiência de 2 semanas em Harvard. Paula, seja muito bem-vinda ao Conhecer e Aprender. Obrigada. Paula, então, como eu falei agora na abertura, você tem 17 anos, você está no ensino médio e eu suponho que você tenha tido, talvez um pouco mais cedo, uma vontade muito grande de viajar, de conhecer o exterior e de estudar fora. Me conta como é que nasceu essa tua vontade. Ela nasceu bem antes de agora, foi agora? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre tive uma vontade muito grande de descobrir coisas novas, de viajar, de ver o mundo. E eu acho que, então, desde que eu era muito jovem, eu lembro de ter esse desejo desde que eu estava na 6ª série do ensino fundamental. Eu já falava para os meus pais, não, eu vou estudar fora, eu vou descobrir as coisas fora daqui. E daí, quando chegou no 1º ano do ensino médio, eu bati o pé e eu falei, eu realmente vou estudar fora. É isso. E como é que teus pais receberam isso? Porque acho que tem dois lados. O pai quer muito que você vá, Sim. mas fica ao mesmo tempo com muito medo, né, Paula? Sim. A minha mãe me apoiou demais. Meu pai ainda foi muito relutante no início. Ele não queria que eu ficasse longe, muito tempo de voo. Mas eles super apoiam. Eles acham que eu tenho que fazer o que eu quero e seguir os meus sonhos. Então, Paula, eu ótimo. tenho 2 filhas e eu sei bem o que seu pai deve ter sofrido, viu? Eu sei muito bem o que é esse sofrimento. Elas são pequenininhas, mas eu já sofro um pouquinho por antecipação. Mas, Paula, então você lá no ensino fundamental, você começou a ter essa vontade, despertou em você essa vontade, e aí no início do ensino médio você disse, não, eu quero fazer. E aí você começou esse processo. Como é que foi esse processo? Foi complicado? Foi demorado para você escolher que universidade você iria fazer? Que tipo de curso? Como é que foi esse processo? Bom, o processo é muito diferente do que acontece no Brasil. Então, eu acho que uma parte dele é, primeiramente, entender como fazer. E daí já demora um pouco mais de tempo do que seria decidir fazer uma universidade do Brasil. Em geral, escolher que universidade fazer é muito fácil. Porque você fica meio que maravilhado com tantas universidades incríveis que tem. Todas as opções são incríveis, né? Claro, tem universidades ruins em todo lugar, Claro. mas... Então, tantas opções boas que é fácil se encantar. E quanto ao processo, eu acho que a parte mais difícil é que ele exige muito autoconhecimento. O que não é uma coisa que você precisa ter para fazer vestibular aqui. É que você estuda muito e passa na prova. Paula, você falou uma coisa fundamental agora, que é uma coisa que a gente vem aqui no Conhecer abordando há muito tempo. Quer dizer, quando o jovem se depara com o mercado de trabalho, que ele entra no mercado de trabalho, mesmo antes da graduação, em que ele vai fazer um estágio, alguma coisa assim, ou durante a graduação, ele tem muitas dúvidas, muitas dúvidas. E aí o que é importante realmente para ele, que é a questão do autoconhecimento, ter uma atitude empreendedora, de ser criativo, enfim, nada disso é ensinado na escola. Ou seja, nós brasileiros, neste sentido, estamos em uma certa desvantagem, você não acha? Eu acho. Realmente, a gente vê muita insegurança no ensino médio. Não só aqui, entendeu? Mas as pessoas não sabem exatamente o que querem fazer. Até um pouquinho de insegurança emocional, não sabe se está pronto. Eu acho que isso é um grande obstáculo. A pessoa até pensa, não, talvez eu pudesse estudar fora em algum momento. Mas ela pensa, mas e os meus pais e a família tão longe? Será que eu vou me adaptar? Tem a questão afetiva também, né? Emocional. Questão cultural também. Claro, Será que eu tenho condições de fazer esse tipo de coisa? É um desafio. E aí, quando você fala que, de repente, o maior desafio talvez seja a questão do autoconhecimento, o que você quer dizer com isso? Bom, quando você vai aplicar para uma faculdade nos Estados Unidos, se inscrever, você tem que fazer redações. E não são redações do estilo Enem, que você precisa falar sobre algum problema social. São redações que visam que a universidade conheça você como pessoa.
Então você tem que, antes de escrever isso, se conhecer, se entender. Ah, entendi. E quer que você mostre por que a universidade deveria te aceitar, entendeu? É meio que um processo de conquista ali com a universidade. Exatamente. Uhum. Então você tem que saber quais são os seus pontos fortes. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes você pega uma experiência e explica como essa experiência te afetou. Então, quais experiências mudaram a sua perspectiva? Alguma coisa que construiu a sua personalidade, algum evento, alguma coisa da sua vida que é muito importante em quem você é. Nossa, essa parte é o que eu diria mais complicada. Você pode compartilhar com a gente sobre o que você escreveu? Eu escrevi sobre, na redação principal, assim, eu escrevi sobre uma experiência que eu tive em Harvard, que foi antes de uma aula sobre identidade cultural. Eu comentei na minha redação que eu não tinha muita certeza, assim, que era uma coisa que eu me sentia meio perdida. A gente tem muitas identidades na vida. Então, você é brasileiro, amazonense, mulher, jovem... Filha, irmã. Uhum. E às vezes você se perde no meio disso tudo. E eu não gostava de precisar ter uma lista de palavras que fosse me descrever. E daí, quando eu me inscrevi para essa aula de identidade cultural, eu fiquei assim, meio que pensando o que eu ia falar naquela aula, entendeu? Uhum. Porque eu não sentia que eu tinha uma identidade que me definia profundamente. E daí eu falei sobre quando eu estava caminhando para essa aula e pensando nisso, e como essa aula me afetou e me levou a ter uma descoberta, entendeu? Que realmente todas as palavras me definem e não só elas. Entendi, Bem interessante. entendi. Agora, eu imagino que esse processo de application que você fez deve ter sido todo em inglês. Sim. E aí a gente vai para um fator absolutamente crítico, que é a questão do idioma, né, Paula? Infelizmente, no Brasil, ainda o curso de inglês dentro do ensino médio e no ensino fundamental é muito fraco ainda, né? Você é aluna do ensino médio, você deve saber. O que você diria para os jovens, por exemplo, hoje, que ainda não começaram a fazer um curso de inglês ou que, independente de fazer um curso formal, começaram a estudar? Porque hoje é possível você aprender inglês ou outros idiomas sozinho. O que você diria para esse jovem que ainda não tomou essa iniciativa de estudar inglês, Paula? Eu diria que é uma coisa que tem que ser feita porque abre muitas portas. Realmente, não só de estudar fora, mas até no mercado de trabalho, etc. Mas que não é todo esse bicho-papão que parece. Inglês é uma língua que a gente está exposto o tempo todo, na TV, nas músicas, nas mídias sociais, na internet. E então, comece porque não é tão difícil quanto parece depois que você começa. É mais fácil que português, né? Eu acho que controvérsias. Português é um código secreto, né? Pouca gente fala português, inglês é bem mais fácil, né? E também não é um fator limitante, entendeu? Se você não sabe inglês agora, não quer dizer que por isso você não pode fazer uma graduação no exterior. Então, se você começar, você não precisa ir pra lá com o inglês tinindo perfeito. Quanto melhor você puder, melhor, mas mais fácil, é né? possível. Sem dúvida. Agora, só para esclarecer para o nosso telespectador e nosso internauta. Primeiro, você foi para Harvard e fez um programa de 2 semanas, né? Sim. Não era um curso de graduação, era um summer course, um programa de verão, não é isso? Sim. Como é que foi esse programa? Eu fiz um programa um curso de 2 semanas sobre epidemias e como elas afetaram na história da humanidade. Então foi um assunto muito diferente, um assunto que eu nunca tinha tido contato, pelo menos não na escola aqui no Brasil, e que me deixou assim encantada, sabe? Achei muito, muito, muito interessante. Que tipo de assunto você via lá? Por exemplo, como as guerras trouxeram epidemias e afetaram? Que tipo de conteúdo você viu nesse programa? Era muito sobre como as epidemias afetaram a história da humanidade. Então, a mentalidade que se tinha quando teve a primeira explosão de peste negra e como as pessoas reagiram a isso e por que isso foi relevante no contexto da história. Entendi. Muito interessante isso, né? Incrível. Então, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco, Paula, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta já já aqui com a Paula Iossi, falando um pouquinho sobre a experiência dela fora do Brasil. Não saia daí, a gente volta já já.
Estamos de volta com o Conhecer e Aprender. Nós estamos conversando aqui com a Paula Yost. Ela teve uma experiência fantástica no exterior, melhor dizendo. Passou 2 semanas lá em Harvard fazendo um curso muito interessante e bastante diferente, né, Paula? Você estava falando sobre como as epidemias impactaram na sociedade como um todo, não é isso? Me conta mais sobre especificamente o programa, Paula. O programa, ele tinha diversos cursos. Tudo que você conseguia imaginar, ele tinha. As pessoas mais próximas de mim, eu tinha uma amiga fazendo um sobre psicologia, eu tinha uma amiga fazendo sobre física quântica, então, direito, então, todo tipo de coisa. Uhum. E era muito interessante. A gente morou na universidade. Você assim, ficou no campus? Fiquei no campus, no dormitório, comia no refeitório, tudo como se fosse realmente universitário. Uma de lá normal. mesmo. Uhum. E eu acho que isso foi uma das partes mais valiosas da experiência, diga-se de passagem. Realmente essa experiência de ser estudante por 2 semanas. A gente tinha acesso ao campus inteiro, foi muito divertido. Parece que tem umas fotos aí, Paula. Não sei se a produção consegue colocar pra gente. Tem umas fotos da Paula. A faculdade de medicina de Harvard atrás. Legal. Você ficou no campus lá direto, como você acabou de dizer, né? Uhum. Em outro campus, esse é outra parte. E essa estátua é muito engraçada. Essa estátua fica na frente da biblioteca. E é uma estátua do fundador da faculdade. Que legal. E dizem que quem toca no sapato dele fica mais inteligente. Por isso que a estátua o sapato tá todo desgastado, tá brilhante. Que legal. Agora, Paula, você decidiu, depois dessa experiência, fazer uma graduação fora. Sim. Né? Você está se preparando para fazer uma graduação fora. Você já está no último ano, né? Provavelmente ano que vem você já deve estar indo. Nos Estados Unidos, o processo de graduação é um pouquinho diferente. Você não precisa escolher logo de cara, o que é muito legal. Você faz algumas disciplinas, digamos generalistas, para daí então você ir afunilando. E existem em Manaus pessoas que ajudam, né, outras pessoas que têm interesse a fazer um programa fora, seja um summer course, seja um programa de graduação ou de pós-graduação. E a Cássia Fidelis tem um videozinho para compartilhar um pouquinho, acho que do Matheus, que é uma pessoa que trabalha nesse tipo de iniciativa. Vamos dar uma olhadinha? A gente é uma empresa de consultoria, né? Então, além de oferecer aulas para os exames necessários para você entrar nas universidades, a gente acompanha o aluno, a carreira inteira dele como aluno. Por exemplo, alguém pode vir aqui na 9ª série e desde a 9ª série já ir construindo credenciais. O que quer dizer construir credenciais? Fazer trabalho comunitário, fazer uma língua, fazer um instrumento, fazer um esporte, etc. e tal. E a gente vai assessorando, dizendo o que é bom fazer para pesar lá na frente na hora de querer entrar numa universidade americana. O americano, na high school, né, na escola dele, antes de ir para a universidade, ele não é preparado para uma profissão, para já saber o que ele quer. Ele é preparado como cidadão. Então, o que é importante? É o engajamento dele com a sociedade. Isso não faz parte da nossa cultura. Então, a gente tenta botar isso na cabeça dos jovens para que eles comecem a engajar mais, fazer projetos. Eu acho que a experiência de estudar fora melhora você como pessoa. Você tem que aprender a se virar, a se colocar. E assim, você é exposto a realidades completamente diferentes. Então, você talvez fosse o melhor aluno da sua escola, quando você chega lá, você tem pessoas que são campeões de matemática mundial. Então, isso te põe numa perspectiva diferente. Isso agrega muito para o crescimento dos jovens. Meu nome é Paula Santios, eu tenho 17 anos, eu sou aluna do 3º ano do ensino médio. Eu tive a oportunidade de passar 2 semanas na Universidade de Harvard e eu fiz um curso sobre epidemias. E foi uma experiência totalmente única e ímpar na minha vida. Me permitiu perceber que quem tá lá, quem estuda nessas faculdades super conceituadas e renomadas no mundo, é gente como eu, como você, qualquer pessoa. Eu recomendo que qualquer pessoa que tenha a oportunidade de fazer algum tipo de programa de verão ou intercâmbio faça e que perceba por si mesmo como essa experiência é enriquecedora, porque é. E é única. Muito legal, hein? E Paula, eu percebi pela fala do Matheus e um pouquinho do que você está falando agora, que a questão do seu processo de autoconhecimento, do que você sabe, de tocar um instrumento musical, de conhecer um pouquinho sobre, sei lá, gastronomia, isso é muito relevante, talvez mais do que as próprias notas que você tira na escola, né? Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa muito interessante. Eles não estão procurando notas, eles estão procurando um ser humano como um todo. Exato. E você tem a oportunidade de mostrar que você é mais
que as suas notas durante todo o processo. E isso é um diferencial enorme, muito interessante. Agora, Paula, você está se preparando para ficar quanto tempo fora do Brasil? Bom, eu estou me preparando para ficar pelo menos 8 anos, eu acho. Porque eu pretendo fazer a graduação e pós-graduação. Continuar e voltar para o Brasil preparado para o mercado de trabalho. Muito interessante. Paula, olha, a gente está chegando ao final do programa. Primeiro eu queria te parabenizar pelo teu desempenho, parabenizar a mamãe também que está aqui no estúdio, super orgulhosa. E queria também te dar a oportunidade de você falar com outros jovens nesse momento que estão pensando em fazer isso e dizer a eles que sim, é possível, com planejamento, um pouco de esforço, dá para fazer, não é, Paula? Com certeza. Bom, acho que o recado que tem que ser tirado desse programa todo é que é possível, que qualquer um pode fazer e que não é só porque chegou a esse ponto e você achava que não tinha nenhuma preparação antes que você não vai ter essa oportunidade. Então, com dedicação, com esforço, com força de vontade principalmente, se você tiver a ideia, eu quero estudar fora, você consegue. E não tem nada que pode te parar e vai ser uma experiência muito valiosa. Que legal. Muito obrigado, viu, Paula, pela sua participação. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou aqui pelo canal 44 AmazonSat e também pelo Facebook, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo Conhecer e Aprender. Até lá!